Este vídeo não chegou até você por acaso. Talvez tenha sido Deus. Talvez o universo. Ou talvez o seu próprio eu do futuro, chamando você para ouvir estas palavras. Porque existe um segredo. Um segredo guardado nas manhãs silenciosas. Um segredo que mantém homens e mulheres de 94 anos caminhando firmes. Com brilho nos olhos. Com passos leves. Com energia que parece inesgotável. Você já sentiu que o corpo não responde mais como antes? Que a mente desperta cansada, mesmo após horas de sono? Já olhou para o espelho e pensou, será que essa vitalidade se perdeu para sempre? Mas então, você escuta sobre aqueles que chegaram aos 94 anos. Que acordam cedo, respiram fundo, caminham com suavidade. Homens e mulheres que não se curvam à idade. Que carregam em cada gesto uma juventude escondida. E você se pergunta, qual é o segredo deles? Como é possível que o tempo, para alguns, não seja peso, mas caminho de luz? Imagine-se numa manhã tranquila. O sol ainda tímido. A brisa suave entrando pela janela. Um silêncio sagrado envolvendo tudo. É nesse instante que o segredo acontece. Não é remédio. Não é milagre. É algo maior. Algo que desperta a energia vital que já está em você. Talvez você tenha acreditado que envelhecer é apenas perder. Perder força. Perder memória. Perder alegria. Mas isso não é verdade. O que se perde pode ser reencontrado. O que parecia distante pode renascer. Há pessoas que descobriram como transformar as manhãs em fonte de cura. Transformaram pequenos gestos em rituais. Transformaram respirações em pontes para a paz. Transformaram alimentos simples em combustível para a alma. E quando você observa essas vidas, algo dentro de você desperta. É como se uma chama esquecida começasse a arder novamente. Uma chama suave, mas poderosa. A chama da vitalidade. Da clareza. Da energia que corre no corpo e ilumina a mente. Se você está ouvindo estas palavras, não é por acaso. Você foi chamado a lembrar que a idade não é um fardo. É um caminho de sabedoria. Um caminho em que amanhã pode ser a porta para um novo começo. Enquanto muitos acreditam que os dias apenas se repetem, alguns sabem que cada amanhecer é um presente. Um presente para respirar mais fundo. Para cuidar de si com harmonia. Para reencontrar a luz que nunca deixou de existir. Hoje, você vai ouvir sobre esses segredos. Segredos que mantêm o coração leve. O corpo firme. E a alma em paz, mesmo aos 94 anos. Este não é apenas um vídeo. É um chamado. Uma lembrança de que a energia vital ainda está aí, dentro de você, esperando ser despertada. Você desperta durante a noite. O relógio marca 3 da manhã. Os olhos se abrem sozinhos, como se o corpo tivesse esquecido como descansar. A mente inquieta. O coração pesado. Você se vira na cama, muda de posição, mas o sono não retorna. Na manhã seguinte, o espelho reflete o cansaço. Os olhos inchados. O corpo sem vigor. Você respira fundo, tentando encontrar forças para começar o dia, mas parece que algo se esvaiu dentro de você. Talvez já tenha sentido suas pernas fracas ao levantar. Ou aquela memória curta, que se esconde em meio às lembranças. Você procura uma palavra simples, um nome conhecido, e ele parece escapar como areia entre os dedos. É nesse instante que a sensação de perda aparece. A ideia de que o tempo tirou mais do que devolveu. E, em silêncio, você se pergunta: será que a vida sempre será assim? Será que os dias de energia e clareza já ficaram para trás? Essas dores não são apenas suas. Elas fazem parte da realidade de milhões de pessoas. A insônia que rouba a noite. As idas constantes ao banheiro que interrompem o descanso. O corpo lento, que já não acompanha a vontade da alma. A memória, que falha no meio de uma conversa simples. Mas existe algo importante que precisa ser lembrado. Você não está sozinho. Cada respiração sua, agora, conecta você a milhares de homens e mulheres que vivem as mesmas lutas. E assim como você, eles buscam uma saída. Um caminho para reencontrar a vitalidade. Um caminho para viver com clareza e luz. A verdade é que esses sinais não são o fim. Eles são um chamado. Um pedido do corpo para ser ouvido. Uma súplica da alma para ser cuidada. E quando começamos a enxergar dessa forma, o peso se transforma em oportunidade. Imagine por um instante que estas dificuldades não são apenas dores, mas mensagens. Mensagens de que algo dentro de você ainda quer florescer.
de que o corpo pede harmonia, de que a mente clama por paz, e que o espírito busca voltar ao seu centro. Não importa quantos anos você tenha. O que importa é a escolha que você faz a cada manhã. A escolha de escutar essas mensagens, de buscar práticas que tragam equilíbrio, de abrir espaço para a energia vital voltar a circular. É sobre isso que vamos caminhar juntos daqui em diante. Um percurso suave, mas profundo. Um percurso onde cada palavra será como uma lâmpada acesa em um corredor escuro. Você verá que existe luz, e que essa luz pode guiar seus passos de volta à força, à memória, à serenidade. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto para essa transformação. Por isso, deixe que este caminho continue com você. Permaneça ao meu lado. Inscreva-se para não se perder desta jornada. Pois cada novo encontro será como um degrau a mais rumo à clareza, à cura e à harmonia. A idade pode até trazer desafios, mas ela também traz a sabedoria de reconhecer o que realmente importa. E importa, agora, cuidar de si, cuidar da sua luz, cuidar da sua energia vital. E quando fizer isso, vai perceber que o corpo, mesmo cansado, ainda guarda força. Que a mente, mesmo esquecida, ainda guarda lembranças preciosas. E que o coração, mesmo ferido, ainda pulsa com esperança. Talvez você tenha acreditado, por muitos anos, que tudo isso que sente é apenas consequência natural da idade. Que o corpo se torna frágil porque é assim mesmo. Que a mente se torna lenta porque não há outra saída. Que acordar cansado, perder memória, viver sem energia, é apenas parte do destino de quem envelhece. Mas escute com atenção, essa não é a verdade completa. A idade não é inimiga. Ela é apenas um número, um registro do tempo. O que realmente molda sua vitalidade são os hábitos silenciosos, repetidos dia após dia. E hábitos podem ser transformados. Pense por um instante em uma chama. Se você a alimenta com ar puro e lenha seca, ela cresce, aquece, ilumina. Mas se cobre a chama com cinzas e descuido, ela se apaga lentamente. Assim é a energia dentro de você. Não é a idade que apaga a chama. São as cinzas dos hábitos errados que se acumulam sobre ela. Muitos homens e mulheres que hoje caminham firmes aos 90, aos 94 anos, não desafiaram o tempo com mágica. Eles apenas cuidaram dessa chama todos os dias. Com escolhas simples, porém sagradas. Eles aprenderam que cada manhã é um convite a recomeçar. Que cada respiração é uma ponte para a vitalidade. Que cada gesto pode ser feito com sabedoria. Você pode acreditar que a juventude já não retorna. Mas, na verdade, ela nunca foi embora. Ela está aí, silenciosa, esperando ser despertada. O corpo fala através de sinais. A mente envia mensagens através dos esquecimentos. O coração clama em cada batida mais lenta. E tudo isso é um chamado para mudar, não para desistir. A transformação acontece quando deixamos de olhar para a idade como sentença e passamos a enxergá-la como portal de consciência. A maturidade traz a vantagem da sabedoria. E é essa sabedoria que pode reacender a vitalidade, se usada da maneira correta. Imagine acordar amanhã e sentir o corpo leve, a mente clara, o coração tranquilo. Não seria um milagre. Seria o reflexo de pequenas mudanças feitas hoje. Mudanças que abrem espaço para a energia vital circular novamente. Mudanças que devolvem ao espírito a calma que o tempo nunca deveria ter roubado. Durante a vida, aprendemos a valorizar muitas coisas externas. Mas agora, o que mais importa é o que está dentro. O silêncio que cura. A respiração que acalma. O alimento que fortalece. O ritual que harmoniza. Não se trata de lutar contra o tempo, mas de caminhar com ele, em paz. Transformando cada manhã em um renascimento. Transformando cada gesto em uma escolha consciente. Transformando cada dia em uma prova de que vitalidade não depende de idade, mas de cuidado. A juventude verdadeira não se mede em anos, mas em energia. E essa energia pode ser cultivada. Ela não pertence ao passado. Ela pode ser vivida agora. Porque a idade pode marcar o corpo, mas não precisa apagar a luz da alma. Existe algo escondido, silencioso, que vem roubando a sua energia sem que você perceba. Um inimigo invisível que se disfarça em pequenos gestos do dia a dia. Ele não anuncia sua chegada com dor imediata. Não bate a porta com alarde. Ele se infiltra devagar, como uma sombra que se arrasta ao entardecer. E quando você percebe, já se tornou parte da sua rotina. Talvez seja aquele açúcar à noite,
que parece inocente, mas que turva sua mente e rouba a profundidade do sono. Talvez seja o hábito de permanecer diante das telas até tarde, recebendo luzes artificiais que confundem o corpo e desorientam o espírito. Talvez seja a falta de silêncio antes de dormir, quando pensamentos correm soltos como cavalos indomados e impedem que o coração encontre paz. Esses pequenos erros, repetidos dia após dia, formam um peso invisível. Eles criam um véu sobre a mente. Um véu que tira a clareza, apaga o brilho dos olhos e consome lentamente a vitalidade. O corpo não esquece. Cada noite mal dormida, cada excesso sutil, cada falta de harmonia deixa marcas que se acumulam. E essas marcas são sentidas no dia seguinte, no corpo cansado, na memória falha, na respiração curta. É fácil acreditar que isso é apenas parte da idade. Mas a verdade é que esse inimigo se alimenta de descuidos, não de anos. Quando você se entrega a esses hábitos silenciosos, oferece alimento a essa sombra. E ela cresce, se fortalece, até que a vida perde o ritmo natural. O açúcar não alimenta apenas o corpo. Ele também alimenta a névoa na sua mente. As telas não iluminam apenas os olhos. Elas também apagam a luz do sono profundo. O silêncio não é ausência de som. Ele é presença de cura. E quando o silêncio falta, o espírito perde sua chance de descansar. Mas quando começamos a reconhecer esse inimigo, algo muda. A consciência se torna um farol. E esse farol revela que cada gesto tem consequência, cada escolha abre ou fecha portas. O corpo pede equilíbrio. A mente pede espaço. O coração pede calma. E o espírito pede harmonia. É por isso que é tão importante olhar para dentro e perceber: onde está a sombra que me rouba energia? Qual hábito, aparentemente pequeno, me afasta da clareza? A resposta não vem com pressa. Ela surge no silêncio. Surge no momento em que você decide observar a si mesmo. A vitalidade não se perde de uma vez. Ela se dissolve em descuidos. Mas também pode retornar, quando cada escolha é feita com consciência. O mesmo gesto que hoje parece roubar, pode ser transformado em gesto que cura. O que antes apagava sua energia, pode se tornar combustível de luz. Por isso, ao escutar estas palavras, permita-se uma reflexão profunda. Sinta dentro de si quais são esses inimigos ocultos que rondam suas noites e suas manhãs. Apenas reconhecer já é o primeiro passo para dissolver o poder deles. E se essas palavras fizeram sentido para você, se trouxeram clareza, deixe sua energia registrada aqui. Um simples gesto de curtir pode ser a forma de afirmar: eu reconheço. Eu escolho a luz. E essa escolha, por menor que pareça, já começa a transformar sua jornada. Agora que a sombra foi revelada, surge diante de você a oportunidade de trocar descuido por consciência. E é nesse instante que o corpo começa a lembrar do caminho de volta à harmonia. Não se trata de fórmulas complicadas, mas de gestos simples, cotidianos, que carregam em si o poder da transformação. Gestos que unem o físico e o espiritual. Pequenas sementes que, quando cultivadas, florescem em vitalidade. A primeira dessas sementes é a respiração consciente. Feche os olhos por um momento e inspire suavemente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar dentro de si, como se guardasse uma luz sagrada, contando até 7. Depois, solte devagar, deixando sair todas as tensões, até chegar ao número 8. Esse ciclo simples ensina o corpo a relaxar. Ensina a mente a silenciar. E lembra o espírito de que existe paz em cada sopro de vida. É como se cada expiração levasse embora a névoa e abrisse espaço para a clareza. Outra prática que sustenta a vitalidade vem do alimento. Não falo de refeições pesadas ou cheias de excessos, mas da sabedoria de escolher aquilo que nutre não apenas o corpo, mas também a alma. Uma fruta leve ao amanhecer, como a maçã ou a pera, pode ser mais que alimento. Ela se torna símbolo de frescor, de renovação. Cada mordida traz a sensação de que a energia vital retorna em ondas suaves. É como se a manhã se tornasse mais luminosa dentro de você. Há também a força das infusões. Uma xícara de chá de camomila, erva doce ou capim-santo, preparada em silêncio, não é apenas bebida. É um ritual de calma. Enquanto a água quente acolhe as ervas, o coração se acalma. Enquanto o aroma se espalha pelo ar, a mente encontra serenidade. E quando o primeiro gole toca os lábios, o corpo recebe o convite para descansar em harmonia. Outro gesto poderoso é o do silêncio antes de dormir. Muitos acreditam que o sono chega por acaso, mas na verdade ele precisa ser acolhido. Ao desligar as telas, ao permitir alguns minutos de escuridão e quietude, você abre uma porta para que o corpo mergulhe no descanso profundo.
O silêncio é remédio invisível, que cura não com barulho, mas com espaço. É nesse espaço que o espírito encontra a chance de se renovar. Existe ainda um ponto especial, quase esquecido, mas de grande poder: automassagem nas mãos. Antes de deitar, feche os olhos e pressione suavemente o centro da palma. Faça círculos lentos, respirando com calma. Esse toque simples aciona canais sutis de energia, acalma o coração e transmite ao corpo a mensagem de que está seguro, pronto para descansar. Cada uma dessas práticas é como um fio que costura novamente o tecido da vitalidade. Elas não exigem força desmedida, nem juventude física. Exigem apenas presença. A presença que você já carrega dentro de si. A presença que conecta o gesto ao sagrado. E o mais bonito é que, quando essas práticas se repetem, elas deixam de ser apenas ações isoladas. Elas se tornam rituais. E rituais são pontes que unem o corpo à alma. Eles marcam a passagem do cansaço para a serenidade, da confusão para a clareza, da fraqueza para a força. O segredo não está em buscar fora, mas em permitir que esses pequenos atos se tornem parte da sua vida. Pois cada respiração profunda, cada fruta sagrada, cada infusão calma, cada silêncio noturno, cada toque nas mãos, tudo isso desperta em você a memória de que ainda existe vitalidade, de que o corpo pode descansar, de que a mente pode clarear, e de que o espírito pode reencontrar seu centro. Feche os olhos por um instante. Deixe o mundo lá fora. Permita-se entrar em um espaço só seu, um espaço de silêncio e luz. Agora, imagine sua mente como um lago. No início, as águas estão agitadas. Ondas pequenas se formam, como se cada pensamento fosse uma pedra lançada. Mas, aos poucos, o vento vai se acalmando. E a superfície da água começa a se tornar lisa, clara, tranquila. Esse lago é você. E a serenidade que nasce nele é a serenidade que nasce em seu coração. Sinta a respiração entrando suavemente. Ela é como uma brisa fresca que toca a superfície desse lago. A cada inspiração, mais calma. A cada expiração, mais clareza. Você percebe que a névoa que antes cobria sua mente começa a se dissipar. Agora a luz. Uma luz suave, dourada, que se espalha por todo o espaço. Imagine essa luz descendo pelo alto da sua cabeça. Ela entra devagar, como um fio de sol atravessando as nuvens. E vai se espalhando pelo seu corpo. Primeiro, alcança sua mente, trazendo paz. Depois, toca os olhos, iluminando o olhar. Segue até o coração, aquecendo com ternura. E vai preenchendo cada músculo, cada célula, cada espaço dentro de você. Essa luz não é externa. Ela sempre esteve em você. É a sua energia vital. É a lembrança de que, mesmo quando o corpo se cansa, a alma continua jovem. Mesmo quando a memória falha, a essência permanece clara. Mesmo quando as pernas fraquejam, a luz interior sustenta o caminhar. Agora, visualize suas mãos. Veja como delas emana um brilho suave. Coloque uma mão sobre o coração, mesmo que apenas na imaginação. Sinta o calor que nasce dali. Esse calor é cura. É equilíbrio. É a vida dizendo: eu ainda floresço em você. Imagine-se caminhando por um jardim. As árvores são altas, cheias de folhas verdes. O céu é límpido, azul. Os pássaros cantam suavemente. Cada passo que você dá nesse jardim é leve. Você sente que seu corpo está firme, sua mente clara, sua alma em harmonia. Nesse espaço, não existe peso. Não existe pressa. Apenas paz. Agora, diga a si mesmo em silêncio: minha mente é calma. Meu corpo é forte. Minha vida está renascendo. Repita essas palavras como se fossem sementes plantadas nesse jardim interior. Cada vez que você as pronuncia, uma nova flor desabrocha. Flores de energia. Flores de clareza. Flores de harmonia. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Sinta a transformação acontecendo não no futuro, mas agora. Sinta como se cada respiração fosse um renascimento. Como se cada batida do coração fosse um lembrete de que você está vivo, presente, inteiro. E quando abrir os olhos novamente, leve consigo essa luz. Ela não ficará apenas nesse momento de imaginação. Ela seguirá com você. Na sua respiração. Nos seus gestos. No seu caminhar. Porque a transformação interior não é algo distante. Ela começa no simples ato de imaginar. E, a partir daí, se expande para cada aspecto da sua vida. Assim como o lago que se acalma e reflete o céu,
você também pode refletir paz, clareza e vitalidade. Agora que a luz foi despertada dentro de você, é importante sentir que ela não está sozinha. A clareza que tocou sua mente, a calma que preencheu seu coração, não se apaga ao abrir os olhos. Ela permanece, como uma chama sagrada que não se deixa vencer pelo tempo. Essa chama é sua. É prova de que a vitalidade não foi perdida, apenas adormecida. E hoje, ela acordou novamente. Perceba como o corpo, mesmo cansado, ainda guarda reservas de energia. Perceba como a mente, mesmo com falhas, ainda é capaz de criar imagens, de sonhar, de se renovar. Perceba como o coração, mesmo tantas vezes ferido, ainda pulsa com esperança. Isso é transformação. E ela já começou a acontecer dentro de você. Não há idade para despertar a luz. Não há limite para recomeçar. O tempo pode marcar a pele, mas não pode apagar o brilho do espírito. Cada ruga conta uma história, mas também guarda sabedoria. E essa sabedoria, quando unida a pequenos gestos de cuidado, se torna força, se torna energia, se torna cura. Você não precisa caminhar sozinho. Milhares de pessoas, em diferentes lugares, estão vivendo a mesma busca. Buscando harmonia. Buscando descanso. Buscando clareza. E ao compartilhar sua voz, ao expressar suas vivências, você fortalece essa rede invisível de cura. Comentar o que sentiu, mesmo em poucas palavras, é como deixar um testemunho da sua própria luz. É como plantar uma semente que pode inspirar alguém a acreditar também na transformação. Talvez sua experiência seja exatamente o que outro coração precisa ouvir. Talvez sua palavra seja o sopro que desperta em outro a coragem de continuar. Quando você diz em voz alta ou escreve, senti paz, senti clareza, minha energia voltou, isso não é apenas relato. É um ato de afirmação. É como selar um pacto com a vida, reconhecendo que algo já mudou em você. E a vida responde a esse gesto. Ela se fortalece. Ela abre espaço para que novas transformações aconteçam. Você já iniciou a jornada. O caminho já se abriu diante de seus pés. Não há volta, porque a luz que despertou não pode ser esquecida. Pode até ser abafada por descuidos, mas nunca apagada. Ela é eterna. Ela é parte de quem você é. Lembre-se, sua energia vital não se foi. Ela continua dentro de você, esperando cada manhã para se manifestar. O que começou agora é apenas o início de um renascimento. E cada escolha, cada respiração, cada instante de silêncio vai aprofundar ainda mais essa cura. Sinta gratidão por ter chegado até aqui. Sinta gratidão pelo corpo que o sustenta. Sinta gratidão pela mente que, mesmo cansada, ainda aprende. Sinta gratidão pelo espírito que nunca deixou de brilhar. E se estas palavras tocaram algo dentro de você, permita que sua voz seja parte desta corrente. Deixe registrada sua experiência. Comente como se sente agora. Porque sua luz pode iluminar outras vidas, assim como a minha voz ilumina a sua neste momento. Você não está sozinho. Nunca esteve. A cura já começou. E ela vai continuar florescendo, passo a passo, em cada manhã, em cada respiração, em cada instante de consciência. A cada dia, quando a manhã desperta, você carrega em si a chance de recomeçar. E, mesmo que o corpo insista em mostrar sinais de cansaço, mesmo que a mente traga lembranças de noites mal dormidas, há sempre um fio de luz atravessando a escuridão. Esse fio de luz é a sua força interior. Ele é discreto, mas constante. E quando você decide segui-lo, percebe que não está apenas vivendo mais um dia, está caminhando em direção a um novo estado de ser. Pense na vida como um grande rio. Às vezes, as águas estão turbulentas, cheias de pedras e obstáculos. Outras vezes, fluem serenas, refletindo o céu em sua superfície. Mas, em todos os momentos, o rio segue. Ele nunca para. Assim também é o seu caminho. O tempo pode trazer pedras, dores, desafios. Mas a corrente da sua energia vital nunca cessa. Ela continua fluindo, mesmo quando você esquece de perceber. Agora, ao olhar para sua própria história, veja como cada experiência, cada luta, cada superação trouxe até aqui uma sabedoria única. Não foi o acaso que moldou você. Foi o somatório de todos os dias, de todas as escolhas, de todas as lições. E é essa sabedoria que se torna a base para a transformação que floresce agora. Há uma força que nasce no silêncio. Quando você se permite parar por um instante, fechar os olhos e apenas respirar, algo acontece. É como se o tempo desacelerasse. O coração encontra ritmo. A mente se aquieta. E, nesse espaço, uma presença maior se manifesta.
Alguns chamam de Deus. Outros, de energia universal. Outros, simplesmente de paz. O nome pouco importa. O que importa é sentir que existe algo além do corpo físico, sustentando cada batida do coração, guiando cada passo da sua caminhada. Essa presença é o que dá sentido às práticas que você já começou a despertar. Não são apenas exercícios. Não são apenas gestos. São portais. Cada respiração consciente abre uma porta para a serenidade. Cada alimento simples e leve abre uma porta para a vitalidade. Cada instante de silêncio abre uma porta para a cura. E, ao atravessar essas portas, você percebe que não está apenas cuidando do corpo. Está cuidando do espírito. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas o seu corpo é como um templo. Um espaço sagrado, onde tudo o que você pensa, sente e faz se manifesta. E quando você trata esse templo com respeito, quando nutre com clareza e harmonia, ele responde. Ele devolve força. Ele devolve calma. Ele devolve vida. Não é o tempo que determina como você vai viver seus dias. É a maneira como você escolhe caminhar dentro desse tempo. A cada manhã, você tem diante de si duas estradas, a do descuido e a da consciência. Uma leva ao cansaço. A outra, à clareza. E ao escolher a estrada da consciência, você está, de fato, escolhendo renascer. A transformação não acontece em grandes saltos, mas em passos sutis. E esses passos já começaram dentro de você. O que parecia distante, hoje se aproxima. O que parecia impossível, agora é apenas questão de prática. E, pouco a pouco, a vitalidade que parecia perdida volta a florescer. Quando você olha para dentro com carinho, descobre que nunca esteve vazio. Sempre houve uma chama acesa, ainda que pequena. E agora, essa chama encontra espaço para crescer. Ela ilumina sua mente, aquece seu coração e guia seu corpo. Assim, cada amanhecer deixa de ser repetição e se torna oportunidade. Não importa se ontem houve dor, esquecimento ou fraqueza. O hoje sempre traz consigo a chance de renovação. E quando o amanhã chegar, ele também virá carregado dessa mesma promessa. Quando a energia vital começa a florescer dentro de você, o reflexo aparece também naquilo que é simples, no cotidiano que parecia comum. De repente, ao acordar, o corpo não pesa da mesma forma. O ar que entra pelos pulmões traz uma leveza diferente, como se fosse mais puro, mais cheio de vida. Até o silêncio da manhã parece mais rico, mais cheio de significado. É como se cada detalhe, antes esquecido, agora fosse revelado aos seus olhos com clareza. O corpo responde ao cuidado de maneiras sutis, mas poderosas. O sono, pouco a pouco, se torna mais profundo. O coração encontra um ritmo mais sereno. As pernas, que antes reclamavam de cada passo, agora se movem com um pouco mais de firmeza. E até a memória, que parecia distante, começa a devolver lembranças guardadas, palavras que antes fugiam, nomes que voltam a aparecer com naturalidade. Mas não é apenas no corpo que a transformação acontece. A mente também se renova. Aquilo que antes era turvo agora se mostra com clareza. Você começa a perceber que não precisa se perder em preocupações desnecessárias. A respiração, o silêncio, os rituais, tudo isso abre espaço para um pensamento mais leve, mais simples, mais luminoso. O que antes parecia pesado, agora encontra outro significado. E a vida, que tantas vezes parecia cinzenta, volta a ganhar cores. Essa transformação se estende também ao espírito. Porque quando o corpo encontra equilíbrio e a mente se acalma, o coração se abre. Abre-se para sentir gratidão pelas pequenas coisas. Abre-se para perdoar o que ainda pesa. Abre-se para se reconciliar com o próprio tempo. E quando isso acontece, uma paz profunda se instala. Não é a paz que depende das circunstâncias externas. É a paz que nasce dentro, silenciosa, constante, inabalável. Com essa expansão da energia vital, até os relacionamentos mudam. Você percebe que fala com mais calma, que escuta com mais paciência, que olha para os outros não com pressa, mas com presença. Esse simples gesto de estar inteiro no agora muda tudo ao redor. As pessoas sentem. Elas percebem que algo em você brilha diferente. E essa luz interior, mesmo sem palavras, começa a tocar também aqueles que caminham ao seu lado. Não é exagero dizer que a vitalidade é contagiante. Quando você encontra clareza e harmonia, transmite isso. Seu sorriso se torna mais verdadeiro. Seu olhar se torna mais sereno. Sua voz ganha mais firmeza e suavidade ao mesmo tempo. E a vida, antes marcada pela sensação de peso,
se transforma em uma experiência de leveza. Isso não significa que não existirão desafios. O corpo ainda terá seus limites. A idade continuará marcando o tempo. Mas esses limites já não são prisão. Eles passam a ser apenas parte da paisagem. Você não se define mais por aquilo que falta, mas pela abundância do que floresce. E essa abundância nasce dentro, não fora. É nesse ponto que você percebe que a juventude verdadeira não se mede em anos, mas em energia. Não se mede em força bruta, mas em clareza e equilíbrio. Não se mede em quantos passos você consegue dar, mas em como cada passo é sentido. E esse sentir, agora, está mais presente do que nunca. Assim, a vida deixa de ser apenas sobrevivência. Ela volta a ser experiência. Volta a ser encontro. Volta a ser celebração. Cada manhã, cada gesto, cada respiração se torna oportunidade de renovar a chama. E essa chama não precisa mais se apagar. Agora, respire fundo e perceba: algo mudou dentro de você. Talvez seja sutil, quase invisível aos olhos. Mas, no fundo do coração, você sabe. Há uma calma diferente. Há uma clareza nova. Há uma chama que voltou a arder. Essa chama é prova de que você não está condenado ao cansaço. De que a vitalidade não é privilégio de poucos, mas um direito que sempre esteve aí, esperando ser despertado. Você chegou até aqui porque foi chamado. Chamado pela vida. Chamado pelo seu eu do futuro. Chamado pela sabedoria que habita dentro de você. Pense em quantas pessoas nunca escutaram essas palavras. Quantas ainda vivem presas na ideia de que envelhecer é apenas perder. Mas você, agora, conhece um segredo. Você foi lembrado de que existe um caminho. Um caminho de luz. Um caminho de cura. Um caminho que pode transformar cada manhã em renascimento. E essa lembrança não é pequena. Ela tem poder. Poder de renovar sua energia. Poder de inspirar outras vidas. Poder de criar uma corrente de clareza e harmonia que se espalha muito além de você. Por isso, sinta-se privilegiado. Não foi acaso que trouxe você até aqui. Foi um presente. Um presente que, agora, também pode ser compartilhado. Quando você inscreve-se para continuar caminhando junto, está dizendo à vida: eu quero mais luz, mais força, mais sabedoria. Quando você deixa seu gesto de curtir, está marcando neste instante: eu escolho a energia vital, eu escolho a transformação. E quando você comenta, mesmo com poucas palavras, está entregando sua própria chama para acender a chama de outros que vão chegar depois de você. Esses gestos simples são como sementes lançadas no vento. Elas podem parecer pequenas, mas florescem em lugares inesperados. Talvez o seu gesto seja o que faltava para alguém, em silêncio, encontrar coragem. Talvez suas palavras sejam um farol que guia um coração cansado de volta à esperança. E, ao mesmo tempo, cada gesto seu fortalece ainda mais a sua própria caminhada. Você não está sozinho. Nunca esteve. Existe uma rede invisível, formada por todos que, como você, ouviram este chamado e decidiram responder. Juntos, formam um círculo de cura, de sabedoria e de energia vital que não conhece fronteiras. Deixe, então, que este momento se torne eterno em você. Leve a clareza para suas manhãs. Leve a paz para suas noites. Leve a harmonia para cada encontro da sua vida. E lembre-se sempre: cada respiração é uma nova chance. Cada amanhecer é um renascimento. Cada escolha consciente é uma prova de que a idade não define sua força, mas apenas revela sua sabedoria. Você ouviu este chamado. Você foi tocado por estas palavras. E agora, é parte de uma transformação que já começou. Inscreva-se, curta, comente. Não apenas como um gesto digital, mas como um ritual de confirmação da sua nova jornada. Afirme ao mundo e a si mesmo: eu escolho a luz. Eu escolho a vitalidade. Eu escolho viver em harmonia. E assim, com simplicidade e verdade, sua vida continua. Mais clara. Mais leve. Mais cheia de energia. Afinal, você não chegou até aqui por acaso. Foi escolhido para lembrar que a juventude da alma é eterna. E ela floresce, agora, dentro de você.